Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos começar agora realmente, começar não, né, mas continuar falando sobre essa questão de solução ácida, solução básica, e agora a gente vai de fato falar do pH e do pOH, dessas escalas que medem a acidez e basicidade de um sistema. Bom, conclusões importantes que nós tiramos da última aula. Gente, lembra quando eu peguei a água pura? Água pura, de boa, você lembra que a concentração de H+, era igual, né? Era igual à concentração de OH-. E essa daqui, né, a 25 graus Celsius, considerando aqui a 25 graus Celsius, a concentração dessa galera aqui era 10 elevado a menos 7 mol por litro. Ok, professor. Então, lá na água pura. Ou seja, a água pura, gente, ela não é nem ácida, ela nem é básica. Nós chamamos, então, de um sistema neutro. Até vou apagar a palavra solução aqui. Eu vou deixar sistema, certo? Para ficar um pouquinho mais adequado, né? Eu falei sobre água, né? Água pura. Então, vou dizer assim, ó, sistema neutro. Ok? Então, sistema neutro. Então, gente, se algo não é ácido e nem básico, não tem concentração de H+ grande e nem concentração de OH- grande, então, nesse caso, como são iguais, a gente diz que o sistema é neutro. Beleza? Tranquilo, professor. Então, o sistema neutro, concentração de H+ igual a de OH-, 10 a menos 7 a 25 graus Celsius. Tranquilo, de boa. Agora, quando o sistema fica ácido, significa que a concentração... Então, aqui, ó... Oh, meu Deus do céu. Significa, então, que a concentração de H+... Bom, se o sistema é ácido, é óbvio que eu vou ter muito mais H+ no sistema do que OH-. Beleza. Tranquilo, professor. Especificamente, professor, qual foi a conclusão que a gente teve? Bom, que a concentração de H+ é maior que a de OH-. Especificamente falando, essa concentração de H+, ela vai ser maior que 7. Maior que 7 não, vai ser maior que 10 elevado a menos 7 mol por litro. Certo? Tranquilo, professor. Então, vai ser maior que 10 elevado a menos 7. E, por consequência, né, já que o OH- vai diminuir, nós dizemos, então, que a concentração dele vai ser menor que 10 elevado a menos 7, já que ele diminuiu no sistema. Então, aqui são conclusões da aula passada. E uma solução básica, professor? Como é que funciona uma solução básica? Simplesinho. A solução básica é o contrário. Nós temos uma concentração de OH- maior que a concentração de H+. Então, nós temos muito íon hidróxido no nosso sistema. Certo? Beleza, professor. Tranquilo. Teoricamente, eu posso falar, então, o seguinte, que a concentração de OH- num sistema básico vai ser maior que 10 elevado a menos 7, certo? Então, a concentração deles vai ser maior que 10 elevado a menos 7. Agora, a concentração de H+, de íon hidroxônio, né? Não nesse formato que ele está aqui, mas íon hidrogênio, vamos chamar de hidrogênio, né? H+. A concentração desse camarada, então, vai ser menor que 10 a menos 7, porque o sistema é básico. Beleza, professor. Tranquilo. Então, essas são as conclusões da nossa última aula. Quando o sistema é neutro, a concentração de H+ e de OH- é igual a 25 graus Celsius, igual a 10 elevado a menos 7 mol por litro. Beleza? Então, empatadinho. Quando a solução ficar ácida, eu vou ter que a concentração de H+ vai aumentar. Então, nesse caso, vai ser maior que 10 a menos 7, certo? E a concentração de OH- vai ser menor que 10 a menos 7. Já a solução básica, a concentração de OH- vai ser maior. E por isso ela vai ser maior que 10 a menos 7, certo?
Bom, conclusões então aí da última aula. Agora, gente, a gente vai começar a conversar sobre aquela equação que eu demonstrei para você. Lembra aquela equação da onde a gente tirou que pH mais POH é igual a 14, certo? Professor, da onde que surgiu isso? Da onde que surgiu isso mesmo? Não tô lembrado. Vou lembrar você. Surgiu disso aqui, do produto iônico da água. Kw é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Surgiu dessa ideia. Como a gente sabe que a 25 graus Celsius, né, aqui o produto iônico da água vale 10 a menos 14, a gente igualou esses camaradas aqui, ok? Então aí, ó, o produto da concentração de H+ e de OH- vai ter que dar 14, certo? Aí a gente vai fazer, agora que eu vou detalhar as operações matemáticas. Eu vou fazer, gente, o menos log dos dois lados dessa expressão. Olha só o que eu vou ter. Bom, eu vou ter menos log de 10 a menos 14. Lembrando que isso aqui está tudo na base 10. O que acontece? Esse 10 corta esse 10. Sai, fica só o menos 14. Só que esse menos 14 inverte o sinal por causa do menos que está do lado de fora. 14. Então sai 14. Agora aqui, ó, menos log da concentração de H+, vezes, né, o produto da concentração de OH-. A propriedade dos logaritmos nos diz o seguinte, que o produto entre o produto, né, vira soma dos logaritmos. Então, no caso, eu posso pegar aqui o produto, né, que nós temos da concentração de H+ com o OH- e fazer uma soma dos logaritmos deles, não esquecendo do sinal. Então, vai ficar assim, ó, 14 igual a menos log da concentração de H+, tá? Mais, porque o produto vira soma, então aqui, ó, mais o menos log da concentração de OH-. O que acontece, minha gente? Esse tal de menos log da concentração de H+, é o que a gente chama de pH, aquela tão famosa escala que mede a acidez ou a basicidade de um sistema, certo? Mas o que significa pH, professor? Simples, potencial hidrogeniônico, ou seja, a quantidade de H+, ele me permite calcular uma escala logarítmica da concentração de H+. Ai, professor, escala logarítmica? Simplesmente, vou pegar lá um logaritmo e esse logaritmo vai me mostrar um valor determinado de pH, beleza? A mesma coisa funciona com o menos log da concentração de OH-, certo? Então, aqui no caso, menos log da concentração de OH- é o que a gente chama de POH, certo? Essa daqui é chamado potencial hidroxiliônico, certo? Credo, professor, que nome complicado. Potencial hidrogeniônico é o pH e potencial hidroxiliônico é o POH, beleza? Bom, isso daí foi feito por um químico dinamarquês, tá bom, gente? Então, lide com esse tal de Soren aí que inventou esse negócio, ok? Ele que utilizou, né, aí na primeira década do século XX, essa questão dessa escala logarítmica para medir a questão do pH de um sistema. Bom, gente, então é isso daqui que você precisa guardar. Então, nós vamos tirar algumas informações. Essas expressões aqui, gente, são extremamente importantes para nós, ok? Bom, então, substituindo essa ideia aqui, ó, de menos log da concentração de H+ é igual ao pH, vai surgir isso aqui, então, ó, que o pH mais o POH
é igual a 14, certo? Bom, agora vamos começar a aplicar isso aí. Então, a dedução completa dessa fórmula é isso daqui que eu fiz agora. Mas, professor, o que vai importar para mim? Onde você vai aplicar essa ideia de pH e pOH? Nessas conclusões da última aula, certo? Então, agora que eu vou apagar toda essa dedução de fórmula que eu fiz aqui, certo? Beleza, professor, tranquilo, sossegado. Eu só vou utilizar essas ideias aqui agora. Menos log do H+, igual a pH, né? Então, o pH significa o menos log da concentração de H+, e o pOH significa a menos log da concentração de OH-. Beleza? Bom, vamos aplicar então essa ideia. Vamos aplicar essa ideia. Beleza, professor. Então, aqui, ó, numa solução neutra, eu tenho que a concentração de H+ e de OH- vale quanto? 10 a menos 7. Então, vamos aplicar o pH aqui, ó. Vamos saber quanto que é o pH desse sistema neutro? Beleza, professor. O pH é o menos log dessa concentração aí, ó, de H+, que é igual a 10 elevado a menos 7. Ah, tá, beleza. Só que eu não posso me esquecer que eu estou usando aqui um logaritmo que está na base 10. Aí vai ficar 10, corta esse 10 e vira o que mesmo? Vira 7, professor, menos 7. Mas por causa desse sinalzinho aqui, inverte o sinal. Então o pH é igual a 7. Entendi, tranquilo. Beleza, professor, sossegado. Ó a vaquinha da inteligência, ó. Isso. Então, olha só. pH igual a 7. Professor, mas quanto que é o pOH? Bom, vamos calcular. Vamos calcular. Vamos calcular. Então, olha só. O pOH. Bom, gente, a gente pode utilizar aquela formulazinha. Ó, pH mais pOH tem que dar quanto mesmo? A soma dos dois tem que dar 14. Então o pOH, professor, é posto assim, né? Eu pego aqui o 14 e subtraio pelo pH, né? Isso. Passo o pH para o outro lado, vai ficar menos pH. Beleza. Aí, ó, pOH é igual a 14. E o pH no meu sistema neutro é quanto? É 7, professor. Então, aqui. 14 menos 7 é igual a 7 também. Entendi, professor. Então, você calculou o pOH e o pH. Isso mesmo. E aqui a gente tira uma das informações mais importantes para a gente. Qual que é, professor? Que no sistema neutro, nenhum sistema neutro, o pH e o pOH medem 7. Então se aparecer um sistema aonde eu medir o pH e der 7, eu posso saber que esse sistema é neutro, professor? Exatamente. Esse sistema não é nem ácido e esse sistema não é nem básico. Ele é neutro. E o pOH complementa, né? Tipo, é como se fosse uma complementação, né, professor? Exatamente. Entendi. Beleza, professor, entendi. E aí que tá, minha gente. Olha só. No caso da escala logarítmica, os logaritmos eles são meio estranhos, principalmente o cologaritmo, certo? Que é esse número, o menos log, né? O cologaritmo. Porque quando a gente pega um valor da concentração de H+, o que a gente concluiu na última aula? Quanto maior é a concentração desse camarada, mais ácido é o sistema. Ou seja, se eu fosse pegar, por exemplo, uma concentração de 10 a menos 2 mol por litro de H+, e uma concentração de 10 na menos 5 mol por litro de H+, qual delas você me diria que seria o sistema mais ácido? Professor, aquele que tem concentração maior. Exatamente. Então, aqui, ó, esse representa uma concentração maior que o 10 na menos 5. Entendi, professor. Então, quer dizer que esse daqui é uma concentração maior? Isso.
Então, esse sistema é um sistema mais ácido que o outro, porque a concentração dele é a maior. Só que aí que tá, gente. Esse menos log, ele é safado. Por quê, professor? Porque ele vai inverter tudo aqui. Sério, sério. Esse menos log, ele vai inverter tudo isso daqui. Pega essa concentração de H+, ó, essas duas concentrações de H+, e acha o pH delas. Ah, professor, vamos ter que fazer cálculo de logaritmo? Só que você vai entender aqui um macete que é maravilhoso. Quando nós temos apenas potências de 10, quando eu tenho apenas as potências de 10. Então, por exemplo, não vale, o que eu vou falar aqui para você não vale para isso aqui, ó. Ah, isso não é só potência de 10, tem um 3 aqui na frente, né? Isso. Então, o que eu vou falar não serve para isso daqui, beleza? Tranquilo, professor. Quando eu só tenho potência de 10, olha como é que é fácil calcular o pH. Todos esses cálculos que eu fiz de logaritmo e tudo mais, todo esse negócio, olha que simplificação. É só você pegar esse 2 aqui, sem o sinal. Sério, professor? Sério. É só você pegar esse 2 sem o sinal. Tá aí o pH desse sistema. Então, aqui, ó, pH do sistema é 2. Ah, aqui de novo é potência de 10, professor. Posso fazer isso? Posso. O pH do sistema é só esse 5 aqui. Ah, professor, entendi. Só que é óbvio, eu estou falando da concentração de H+, viu, gente? Esse 10 a menos 2 e esse 10 a menos 5 é concentração de H+, certo? Aí eu calculo o pH. Não faz sentido eu calcular outra coisa aqui se não for o pH, porque aqui é a concentração do próprio H+, certo? Beleza. Então, olha só que interessante. Eu falei que o sistema mais ácido é o que tem mais concentração. Obviamente, né, 10 a menos 2 é um número maior que 10 a menos 5. Então, o primeiro sistema aqui seria o sistema mais ácido. Só que olha o valor dos pH. Verdade, professor, está um pouco diferente. Porque eu percebo que o pH do sistema mais ácido é menor que o pH do sistema menos ácido. Exatamente aqui que eu falei que inverte as coisas. Esse menos log aqui, ele inverte a questão. Como assim? Quanto maior for a concentração de H+, menor será o valor de pH. Capaz, professor. Não estou brincando. Quanto maior for a concentração de H+, menor será a medida de pH. Que louco, professor. Então, esse menos log, ele inverte as coisas? Exatamente. Ou seja, então, para nós é o seguinte: um sistema ácido é um sistema com pH baixo? Exatamente, você está entendendo as coisas. Então, vamos anotar aqui, professor. Não vamos perder essas coisas e não. Vamos lá. Vamos lá, então, ó. Olha só. Um sistema ácido, ele possui pH menor que 7. Ué, por quê, professor? Olha aqui, a concentração de H+ não é maior que 10 elevado a menos 7? É. Lembra que para fazer o pH é só pegar um número aqui? Isso, só o 7. Então aqui, ó, por isso que apareceu só esse 7 aqui. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que você pegou só esse 7 e colocou aqui. Isso, é isso que eu fiz. Aí lembra que a escala de menos log, ela inverte as coisas? Sim. Então aqui, ó, quanto maior for a concentração de H+, menor será o meu pH. Ah, professor, então quer dizer que um sistema ácido, ele tem pH menor que 7? Exatamente. E o pOH dele, professor? Vamos calcular aqui agora. Então, pOH. Vamos lá. pOH é a concentração de OH-. Quanto menor for a concentração de OH-, mais ácido fica o meu sistema. É isso que quer dizer essa expressãozinha aqui. Então, aqui, ó, quanto menor for a concentração de OH-, mais ácido fica o sistema. Aí eu vou pegar de novo, só esse 7 aqui. Isso, só o 7.
Lembra que a escala menos log inverte? Então aqui, ó, menor passa a ser maior. Ah, professor, agora acho que eu estou entendendo. pH ácido, ele vai ter pH menor que 7 e pOH maior que 7. Exatamente. Então, daquelas conclusões nossas da aula passada, a gente tira isso daqui. Uma solução ácida vai ter pH menor que 7 e pOH maior que 7. E na solução básica, professor? Vamos lá, vamos colocar as coisas aqui. A concentração de OH-, ou seja, o pOH, é maior, só que com a escala logarítmica desse fatorzinho P aqui, vai ficar invertido. O maior passa a ser menor. E aí eu pego só o 7. 7. Ou seja, uma solução básica, ela tem pOH menor que 7. Ah, professor. Agora aqui H+, ó. H+, ou seja, o pH é menor. Como a escala logarítmica inverte tudo, é maior. Pego o expoente 7. 7. Então, uma solução básica tem pOH menor que 7 e pH maior que 7, certo? E essa é a relação básica de pH e pOH. Elas são, gente, relações, elas são medidas que uma se complementa na outra, certo? Uma se complementa na outra, essas duas escalas. A escala de pOH e a escala de pH. Professor, ainda está um pouco confuso. Eu sei, gente. Quando você começa a entender esse assunto, fica um pouco embananado a questão de cálculo, mas agora eu vou refazer um negócio aqui e você vai entender melhor. Olha só. Beleza, professor, tá prometendo, né? Tô prometendo, você vai entender que é uma beleza agora com esse diagrama que eu vou fazer. Olha só. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui a escala de pH. Meu Deus, torta, né, professor? Isso. Então aqui, ó, escala. Meu Deus, não consigo fazer uma reta aqui. Isso. Aí. Então aqui eu tenho a escala de pH. Bom, gente, essa escala eu vou fazer ela de 0 até 14, certo? Então aqui de 0 até 14. Essa escala, gente, essa escala de pH vai de 0 até 14, por quê? Porque não passa de 15, 16, né? Isso é um assunto bem interessante até para conversarmos mais para frente. Mas por que vai de 0 até até 14, de 0 até 14? Porque esse camarada aqui, né, esse Soren, ele pegou concentrações que iam, né, de uma concentração praticamente aí de 1 mol por litro até 10 a menos 14 mol por litro, entendeu? Então, por isso que ele pegou essa escala aqui de concentração, beleza? Então, ele pegou essa escala aqui de concentração e por isso que surgiu esse 0 e esse 14. Obviamente, né, que esse 14 está relacionado com a questão do kW a 25 graus Celsius também, certo? Beleza, professor, tá aí a escala de pH. Essa escala, ela tem o ponto central dela aqui, que é o 7, beleza? Então, 0, 7, de 7 até 14. O que acontece, gente? O que é importante você saber? Quando o pH é 7, o sistema é neutro. Quando o pH fica maior que 7, ou seja, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quando ele fica maior que 7, esse sistema fica cada vez mais básico. Ah, beleza. E quando o meu pH fica menor que 7, aumenta a acidez do sistema, certo? Ah, professor, agora com essa escala ficou melhor.
Então quer dizer que pH neutro é pH igual a 7. Isso, em torno de 7. No 7 certinho, cravado. Beleza. E um pH básico é um pH maior que 7. Isso, exatamente. E um pH menor que 7 é um pH mais ácido. Significa que o sistema está mais ácido. Exatamente. É isso aí. Ah, professor, agora ficou tranquilo, agora ficou de boa. Agora imagina só, que eu tenho aqui, melhor, vou até explicar a escala de pOH aqui já para vocês. A escala de pOH é o inverso, a de pOH. É o inverso do que a gente representou aqui em cima, certo? Então aqui, ó, a escala de pOH. No caso da escala de pOH, ela é o inverso. O 14, comparando elas, né? O 14 seria aqui, o 7, né, permanece o mesmo, e o 0 seria para cá, beleza? Tranquilo, professor, sossegado. Então, olha só. Nesse caso aqui, ó, nas duas, o pOH7 também é neutro. Ah, beleza, professor. Então, tanto na escala de pH quanto na escala de pOH, o sistema é neutro. Isso, exatamente. O sistema vai ser neutro. Aí, nesse caso, quanto menor for o pOH, mais básico. Opa, coloquei errado aqui, ó. Quanto menor for o pH, porque o menor está para cá, né? O 0 está para cá. Então, aqui, ó. Quanto menor for o pH, mais básico é o sistema. Certo? E quanto maior for o pOH, mais ácido, né? Maior a acidez do sistema. E aqui, gente, você consegue entender qual é a ideia, né, dessas duas escalas. Uma complementa a outra. E eu vou mostrar para vocês por meio daquela equação. Olha só. Aqui no caso, imagine um sistema e esse sistema tem uma concentração de H+ em torno de 10 elevado a menos 3 mol por litro, certo? Então, 10 a menos 3 mol por litro. O que acontece? Eu quero saber a acidez desse sistema. Eu quero saber se esse sistema aqui é ácido, básico ou neutro. Bom, simples. Como eu tenho a concentração de H+, eu consigo calcular o pH, quer dizer, certo? Então, aqui, ó, pego apenas o expoente. Vai ficar, então, igual pH igual a 3. Ah, então é só pegar o expoente, professor. Isso. Quando só tem potência de 10, é só pegar o expoente. Menos 3, então pH igual a 3. Certo. pH igual a 3 é um pH maior ou menor que 7? Ah, professor, é menor que 7, né? Tá mais ou menos aqui, né? 3. Ah, tá, entendi. Então quer dizer que esse pH tá mais ou menos aqui, 3, né? Isso. Então, quanto menor for o pH, eu percebo que mais ácido fica o meu sistema. Então, isso aqui, ó, é um sistema ácido. Ah, entendi. Mas quanto que mede o pOH desse sistema? Simples. Para eu medir o pOH, é só fazer aquela equaçãozinha. A soma dos dois tem que dar o quê? Tem que dar 14, certo? Nesse caso aqui, ó, o pH é 3. 3 mais pOH igual a 14. Passa o 3 para o outro lado, fica 14 menos 3. Então, o pOH é igual a 11. Ah, professor, então é só usar essa ideia aqui do pOH pH mais pOH igual a 14? Exatamente. Então, aqui, ó,
o pOH mede 11. E olha só que legal. Esse 3 no pH bate certinho no 11 aqui na escala do pOH. E os dois estão indicando acidez, certo? Em escalas diferentes, né? Então nós temos que no pH, aqui nós temos a medida 3 para o pH, porque é a concentração de H+. Porém, nós temos aqui, quando transformamos, né? Quando vamos achar o pOH, ele bate certinho aqui na escala do pOH no 11. E os dois indicam acidez. Então, ó, pOH maior que 7, ó, maior que 7, significa um sistema ácido também. Então, ó, pH menor que 7, ácido, e pOH maior que 7 também significa um meio ácido. Beleza? Professor, faça mais um exemplo aí. Vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo, então. Imagina agora que eu tenho um sistema contrário agora. Tenho um sistema contrário. Eu tenho aqui um sistema. Aonde esse sistema, gente, ele tem uma concentração de hidroxila, de íon hidróxido, igual a 10 a menos 9, certo? Mol por litro. E eu quero saber qual é o pH desse sistema. Eu quero saber qual que é o pH desse sistema. Bom, o que acontece, gente? Como aqui é a concentração de OH-, eu vou encontrar primeiro a informação do pOH. A verdade, né? Como aqui é a concentração de OH, eu vou encontrar o pOH. Como aqui é só potência de 10, eu pego só o expoente, o 9. Pronto, achei o valor do pOH. Aí, nesse caso, pOH e pH são escalas complementares. Por quê? pH mais pOH, a soma dos dois para um mesmo sistema tem que ser 14. Nesse caso, eu sei quanto que é meu pOH, é 9. Então tá aí, ó, 9. 9 pH mais 9 igual a 14. Passo o 9 para o outro lado, no que vai resultar? Vai resultar em 14 menos 9. Então, 14 menos 9, isso daqui vai ser igual a 5, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso, 5. Pronto, tá aí, ó. pH igual a 5. Como o pH é igual a 5, então é mais ou menos aqui, ó, ele corresponde exatamente aqui ao parâmetro que seria o 9, beleza? Na escala de pOH. Aí nesse caso, ó, pH menor que 7, porque aqui é 5, né? Menor que 7, o sistema também aqui é ácido, beleza? Então aqui o sistema será ácido. Então 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dá 5 então o nosso pH. Como o pH deu menor que 7, o sistema é ácido. Ou também eu poderia já calcular aqui, né? Porque o pOH sendo maior que 7 também constitui um sistema ácido, beleza? Então você percebe, gente, tudo aquilo de difícil que eu fiz lá no começo da aula, porque eu sei que aquilo lá é difícil, gente. Eu sei que aquilo ali é uma dor de cabeça para a vida do aluno, mas na realidade é nisso daqui que a gente vai praticamente se embasar. Pegar a concentração de H+, de OH-, calcular o pOH, o pH, dizer se é ácido, básico ou neutro sistema. Praticamente é isso daqui, gente. Se resume nesses cálculozinhos simplesinhos que nós fizemos aqui na parte de baixo, beleza? Bom, eu vou dar uma parada nessa videoaula e na próxima aula eu vou fazer alguns exercícios de fixação para a gente marcar bem essa questão de cálculo de pH, beleza? Então acompanha aí a nossa próxima aula.